Fala, turma, boa noite. Tio Bruno na área. Estou aqui com a questão de função. Função é um assunto importante na matemática, na álgebra. A gente utiliza muito no dia a dia para cálculos envolvendo taxas, custos fixos mensais, anuais. Inclusive, essa questão é uma de minhas alunas, né? Um reforço. Achei a questão bem interessante e vou destrinchar ela para vocês, porque além de ter carinha de Enem, é uma questão que tem letra A, B, C, D e E, com fortes chances de cair em provas. Let's go, vamos embora. Mariano é professor de língua portuguesa e trabalha com aulas particulares individuais. Ele cobra R$ 150 a aula. Mensalmente, ele precisa de R$ 3.380 para suas despesas pessoais, mais R$ 1.350 para manter a sala onde trabalha. Então, é mesmo. A questão traz um enunciado, informa os valores, bem direitinho. Olha a mesma letra A. Escreva uma expressão matemática que representa seu saldo mensal líquido Y em função do número X de aulas dadas. Então, o que é que nós precisamos fazer aqui? Entender que precisamos montar uma função como se fosse uma equação que descreva todo esse enunciado e a letra A, focando o saldo mensal líquido com a incógnita Y e o número X de aulas dadas. Porque Mariano, o professor, ele precisa de uma quantidade X de aulas no mês, no valor de 150, para atingir a meta, que é de 3.380 para as despesas pessoais dele, conta de água, conta de luz, plano de saúde, internet, Netflix, Amazon, Mercado Livre, Shopee, YouTube Premium, supermercado, por aí vai. Então ele precisa atingir os 3.380 e 1.350 para manter a sala. Vamos colocar aqui como o aluguel da sala, 1.350. Então, primeiro, nós temos que calcular o custo fixo. Então, todo mês, Mariano vai ter o custo fixo total. E como é que a gente calcula o custo fixo? Nós somamos a meta das despesas junto com o aluguel da sala onde ele realiza as aulas particulares. 3.380 mais 1.350. Somando os dois, eu tenho o valor de 4.730. Então, R$ 4.730 é o custo fixo total que resulta do somatório das despesas pessoais de Mariano com o aluguel da sala. Mas acabou a letra A, tio? Não, não acabou a letra A, não. Com o valor de R$ 4.730 do custo fixo, a gente monta a função. R$ 150, que é o ganho com as aulas, e a letra A já dá uma dica boa. Nós colocamos os R$ 150 na incógnita X. Então a gente junta o valor de cada aula com a incógnita X, que a gente não sabe ao certo, por enquanto, quantas aulas Mariano terá que realizar e ministrar para chegar no custo fixo. Como a gente não sabe o valor das aulas, vamos utilizar a incógnita X, que a letra A orienta, e vamos juntar 150 com X, que dá quanto? 150x. Então, nós já temos o custo fixo total de 4.730 e 150x, que é o ganho total com as aulas. Voltando para a letra A informa que o Y é o saldo mensal líquido.
em função do número de aulas dadas. Então, o saldo mensal líquido é a incógnita y. Então, a gente vai utilizar o y como a primeira parte da função, ó, y igual, aí a gente traz 150x menos o custo fixo total, que é de 4.730, que foi da soma que a gente fez lá atrás. Por que o sinal de menos, gente? Porque esse sinal de menos representa o seguinte: o que Mariano ganha menos os custos fixos, que a gente sabe que é de 4.730, que é o somatório do aluguel com as despesas pessoais do professor. Como dizia meus professores, morreu Maria Preá. Já temos aqui a nossa função. O que nós fazemos agora? Letra B. Qual é a variável dependente e a independente? A variável independente a gente atribui ao x, que corresponde ao número de aulas dadas, que Mariano precisará ministrar. Já a variável dependente é o y, que é o saldo mensal líquido. Tio, saldo mensal líquido positivo? O saldo mensal líquido corresponde à função, ó, que acabamos de criar. A função y, que é 150x menos 4.730. O que ele ganha menos os custos fixos totais. Pronto. Só aqui já fizemos a letra A e a letra B. Olha que rápido. Vamos agora para a letra C. Qual é o conjunto domínio dessa função? E o contradomínio? O domínio, gente, dessa função aqui específica, que acabamos de criar, terá que ser com qualquer número inteiro maior ou igual a zero. Porque se a gente utilizar aqui um número negativo aqui, não vai ter sentido. Não vai ter sentido aqui. O que se encaixa na realidade da questão é utilizarmos o valor inteiro que seja maior ou igual a zero. Aí vem aquele padrão na álgebra que utilizamos nas respostas. Abre o colchete, x pertencente aos reais, tá o quê? X maior ou igual a zero, colchete fechado. Pronto. Este aqui é o domínio da função. A gente estuda muito a parte de domínio, contradomínio e imagem, lá para a banda do 9º ano, 1º ano do médio. No mais tardar, 1º ano. Onde nas respostas utilizamos muito essa estruturazinha aqui, ó. X pertencente aos reais, tá ok. Aí a gente coloca a condição do domínio. Já o contradomínio são todos os valores reais possíveis que o saldo líquido pode assumir. Então eu coloquei aqui o contradomínio como conjunto dos números reais. Pronto, conjunto dos números reais. Já atende o contradomínio. Aí mais para frente vou gravar vídeos explicando o domínio, contradomínio e imagem. Mas tudo a seu tempo. O que eu quero que vocês entendam é que para atender o domínio da função que nós criamos, eu preciso de qualquer número inteiro que seja maior ou igual a zero, para a gente conseguir resolver. Né? Lembre-se que a função ela trabalha com incógnitas, valores que a gente ainda não sabe, que no decorrer da questão a gente vai resolvendo para descobrir. Então, colocar aqui um valor negativo, né, pode prejudicar tudo, todo o esforço. Então, é interessante o quê? Irmos pela tangente e atribuirmos qualquer número inteiro que seja maior ou igual a zero. Lembrando que o maior é assim, ó. Menor, assim. Letra D. Qual é a quantidade mínima de aulas que ele deve ministrar no mês para ter condições de cobrir seus gastos? Então, a letra dela é interessante. Ela não pergunta qual é a quantidade máxima de aulas ou a quantidade mínima no mês. Não é somente a quantidade mínima no mês que Mariano precisa dar aula. É a quantidade mínima que Mariano precisa para ter condições de cobrir seus gastos. Então, a letra D está perguntando o seguinte: quantas aulas, no mínimo, Mariano
precisa ministrar no mês para atingir o custo total de 4.730? Quantas aulas Mariano precisa? Com cada aula valendo R$ 150. E aí, quantas aulas? Quantas aulas Mariano precisa para atingir aqui, ó, os 4.730? O que é que a gente faz? Nós vamos utilizar a função com o valor da função igual a zero. Por quê? Até anotei aqui, ó. Para cobrir seus gastos, sem ficar no prejuízo, devemos colocar o y igual a zero. Pensem comigo. Mariano passa o mês todinho dando aula particular de português. Ele não quer ficar no prejuízo, é ou não é? Ele quer pagar as contas e poder utilizar o restante do dinheiro para planejar uma viagem, investir, curtir a vida. Ele é professor. Também vai precisar de dinheiro para comprar novos materiais, cursos, e-books, elaborar seus vídeos, ter o canal no YouTube igual a mim, igual a mim e a tia Niara, que nós temos aqui o canal no YouTube. Então, Mariano, ele precisa cobrir os seus gastos e ao mesmo tempo ter receita, ter lucro. Então nós colocamos o y igual a zero. A gente não coloca o y com o valor de outro número logo de cara, não. A gente coloca o y igual a zero. Assim, vocês se lembram do y? Dessa função aqui? Do y? Pois bem, a gente vai substituir o y por zero. 150x menos 4.730 igual a zero. Aqui era para ser o y. Trocamos por zero. Pronto. E aqui estamos diante de uma equaçãozinha de primeiro grau. Como é que a gente faz para resolver aqui? Nós vamos utilizar a técnica do isolamento. Que técnica é essa? Nós temos que isolar de um lado, à esquerda, os termos que estiverem com a letra. Quem aqui está com a letra? O 150, que está pertinho com o x. Então, nós temos que isolar esses caras. Então, 150x igual. Nós utilizamos o sinal de igual na técnica do isolamento. O número que estiver na esquerda, junto com o termo, com a incógnita, ele terá que ir para o outro lado da equação com o sinal trocado. Porque na inversão de números nas equações, o sinal muda. Então, o 4.730 está negativo. Esse sinal de menos, ele acompanha o 4.730. Quando eu inverto o 4.730 para o outro lado, ele passará a ser mais 4.730. Só que a gente não coloca mais 4.730. A gente coloca automaticamente o 4.730. Já positivo. Lembrem-se, o número que aparecer sem nenhum sinal aqui, ele é automaticamente positivo. Fechou? Pronto, vamos. Então, 150x igual a 4.730. X igual 4.730 dividido por 150. Mas, tio, por quê? Notem que o 150 está aqui encostado com o x. É ou não é? O 150 ele está multiplicando com o x. Está sendo realizada aqui uma multiplicação. 150 vezes x. Quando eu isolo o x e retiro o 150, como eu fiz com 4.730, quando eu retiro o 150 e movo para o outro lado, do que ele está ao lado do 4.730, ele vai dividir com o 4.730. Porque o 150, ele está multiplicando com o x. Então, eu passo ele para o outro lado para dividir com 4.730. E não se preocupe em inverter o sinal do 150. Aqui não se preocupe em fazer isso. Se preocupe no principal, que é a operação. Se o 150 está multiplicando, eu passo aí para o outro lado dividindo. Então, fica 4.730 sobre 150.
E o resultado dá aproximadamente 31,53. Se vocês fizerem essa conta aqui na calculadora, vai dar uma baita de uma dízima periódica. 31,53, 3, e por aí vai. Só que aí nós temos um impasse. Ó. Mariano, no caso, teria que realizar 31,53 aulas no mês para cobrir os gastos. 31,53 aulas? Como é que a gente quantifica 31,53 no mês? Não dá, gente. Não dá. Né? Imagine. Mariano está em um atendimento com o pai, explicando como funcionam as aulas deles. Aí o pai pergunta: professor Mariano, quantas aulas o senhor precisa no mês para ensinar gramática para o meu filho? Aí Mariano: pai, uma estimativa média mínima é de 31,53 aulas. Aí o pai: é o quê? 31,53? Não, isso aí não existe. De fato, gente, não dá. Né? 31,53 aulas não dá. O que a gente precisa fazer aqui para ajudar Mariano a cobrir as metas e os gastos dele mensal? A gente aproxima o 31,53 para 32. Que aí já garante, ó, Mariano precisa realizar no mínimo 32 aulas a R$150 para cobrir os gastos sem ficar no prejuízo. Então, esse quantitativo aproximado não é somente o mínimo para Mariano dar aula e acabou. Não. É o mínimo de aulas que Mariano precisa no mês para pagar os custos e não ficar no prejuízo. É no mínimo 32 aulas. Para Mariano ficar sossegado. No mínimo. Certo, gente? Vamos avançar agora para a letra E. É a última alternativa dessa questão. Vamos lá para a letra E. Ele precisará no próximo mês de um valor extra de R$ 1.800 para o total das suas despesas, pois houve um imprevisto. Quantas aulas ele deverá ministrar, no mínimo, neste mês? Então, aqui na letra E, já é um novo cenário. Surgiu um imprevisto de R$ 1.800, que foi acrescido, adicionado no total das despesas. Então, imagine, ó. Mariano, até então, ele estava com um custo fixo de 4.630. Que foi a soma que nós fizemos lá atrás. Então, o custo de Mariano era de 4.630 por mês. Agora, nós temos mais R$ 1.800. Aí eu faço uma perguntinha aqui para vocês. Com esse custo maior de R$ 1.800, somando no custo fixo que a gente já sabe, Mariano precisará de mais aulas ou menos aulas para cobrir o custo fixo junto com esses 1.800? Mariano vai precisar de mais aulas ou menos aulas? Mais aulas, gente. Mais aulas. Porque, ó, 32 aulas era para cobrir os 4.730. Como eu tenho agora, como estamos diante de um imprevisto para Mariano de R$ 1.800, então a quantidade de aulas irá aumentar. Só que temos que descobrir quanto que será esse aumento. Quantas aulas a mais Mariano terá que botar para descer e ministrar. Então nós vamos fazer um novo cálculo. Primeiro a gente calcula o novo valor total das despesas, que é o custo fixo de 4.730. A gente soma com os 1.800, que vai dar um novo total de 6.530. E com esse valor nós encaixamos na função que criamos lá atrás. Ó, igualar a função do lucro com o valor do novo custo.
Então, 150x menos 6.530 igual a zero. A gente vai usar o mesmo raciocínio da questão anterior. Colocamos y igual a zero para que Mariano cubra seus gastos sem ficar no prejuízo. Então, 150x menos 6.530 igual a zero. E aqui a gente vai usar o mesmo passo a passo da equação do primeiro grau. Isolo 150x através do sinal de igual, menos 6.530 vai para o outro lado positivo, x igual a 6.530 dividido por 150. 150 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Estamos novamente diante de uma nova dízima periódica. 43,5333333333 e por aí vai. A gente vai usar a mesma tática da letra D de aproximar. Então, do que ser 43,53 aulas, a gente aproxima e arredonda para 44 aulas. Portanto, Mariano, diante do imprevisto de R$ 1.800, do que ele ministrar regularmente as 32 aulas, ele terá que ministrar 44 aulas para cobrir o custo total e a despesa extraordinária. Com isso, finalizamos esse vídeo. Eu espero que gostem. É uma questão realmente interessante. Uma questãozinha só que trabalha com função, expressão algébrica, equação do primeiro grau, interpretação. Trabalha também com o cotidiano, né? Porque Mariano ele trabalha com aulas particulares individuais, né? É uma situação bem mesmo do cotidiano. Muitos professores hoje trabalham assim, em reforço, dando aulas particulares. Então é uma questão bem interessante que eu decidi trazer para vocês. E recomendo que se inscrevam no nosso canal, Eu no Quadro dos Tios, né? Que é o canal meu e da tia Niara Lima, né? Que é a diretora do Reforço Escolar. Nós temos um reforço escolar aqui na Paraíba. Assim como o Mariano, nós também atendemos crianças aqui na Paraíba. E ficaremos muito felizes com a sua inscrição no canal, compartilhando, assistindo nossos macetes e aulas. Show? Curtam, compartilhem e fiquem ligados nas próximas dicas. Bora!